Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. Tá pegando fogo no Pantanal? Mais de 25 mil quilômetros quadrados, 16% do Pantanal já queimados. E Bolsonaro, o presidente da República, cujos atos e palavras autorizam tanto, ri do Pantanal em chamas. 14.489 focos de incêndio entre janeiro e domingo agora. A Delegacia do Meio Ambiente e a Polícia Civil investigam 5 áreas onde os incêndios começaram. Conclusão: provocados por ação humana. Uma das áreas, queimada intencional para criar área de pasto. Amazônia. Em agosto, mais de 1.300 quilômetros quadrados desmatados. Na história, só não foi pior do que o agosto da estreia de Bolsonaro no poder, quando derrubaram mais de 1.700 quilômetros quadrados. O presidente e seu ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, enfim, tomaram uma atitude. Corte no orçamento do IBAMA e do ICMBio para 2021. E o IBAMA só usou 55% do seu orçamento para combate a queimadas. Vejamos o que vê e fotografa José Medeiros neste inferno no Pantanal. Eu fotografo o Pantanal há 25 anos. É a primeira vez que eu vejo o dia vira noite e a noite vira dia, cara. Porque durante o dia a fumaça toma conta e fica uma neblina que tem hora e o fogo está muito forte e parece que é um entardecer, que você já está num tempo fechado e cheio de fuligem caindo, né? E à noite, cara, é aqueles clarões que acho que tem foto aí, eu te mandei. Nesse primeiro fogo já tinha que ter sido combatido lá na frente. Por exemplo, a gente teve agora o governo federal cortou um recurso, né, para o CMBio e para o IBAMA, justamente para isso, cara. Então, assim, as pessoas não estão preocupadas. Ninguém está preocupado com o que está acontecendo com o Pantanal, né? É muita gente agora. O Pantanal está queimando há quase 2 meses, queimando direto, entendeu? Você começa a entrar só estando lá para ver. Você parece estar num cenário de guerra. Porra, você entra na Transpantaneira, parece que eu estou entrando, num lugar desse aí, de guerra fodida, irmão. Eu tô na Síria, entendeu? Os pantaneiros são os heróis da resistência. Eles estão resistindo ainda a viver no Pantanal, entendeu? As pessoas estão dando a vida. Aí você vê, desse me fala. E as autoridades? Estão aí, né, cara? Vendo a boiada passar. Enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. Corte anunciado também para a educação, 1 bilhão no orçamento das universidades públicas. Ao mesmo tempo, no papel de farsante, grande atuação do Messias Bolsonaro. O Congresso perdoou dívidas das igrejas, basicamente neopentecostais, evangélicas. 1 bilhão de reais. Bolsonaro anunciou vetos para o perdão, mas humilha o Congresso Nacional ao dizer na cara do Brasil: se eu fosse deputado ou senador, votaria pela derrubada do veto. Ou seja, ele veta e sugere, aconselha a deputados e senadores para derrubarem o seu veto. Doação de 1 bilhão para seus aliados neopentecostais e suas bancadas cada vez maiores. Em janeiro, na Veja, Mariana Zilbercan listou as principais dívidas de igrejas e líderes evangélicos para com a Receita Federal.
Igreja Internacional da Graça de Deus, 139.700.000. Igreja Mundial do Poder de Deus, 85.900.000. Igreja Renascer em Cristo, 31.300.000. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, 9.800.000. Igreja Batista da Lagoinha, 9.400.000. E outras dívidas segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda. A TV Rede Mundial de Comunicação do pastor Valdemiro Santiago devia 6.100.000 em impostos. Pastor Valdemiro Santiago, durante a pandemia, vendendo sementes de feijão para curar o coronavírus por exemplo, R$1.000, R$500 e daí para baixo. A gravadora Central Gospel Music de Silas Malafaia, 1.200.000 em impostos não pagos. Entre outros, a Graça Editorial de R.R. Soares, R$958.800. O autor do projeto de lei dessa farra do bilhão divino foi o deputado federal Davi Soares, que vem a ser filho do pastor R.R. Soares, o da graça de Deus e da dívida de 139 milhões. A respeito de tantas igrejas e homens de Deus, ouçamos o sociólogo e pesquisador Nelson Leles. É importante a gente compreender que a Igreja Universal, assim como outros segmentos neopentecostais, que assumem e têm os seus braços midiáticos muito fortes, eles estão baseados num importante tripé. Primeiro, a filantropia. Ela estabelece um vínculo clientelista, tá? Porque assim como o Crivella, os atores que surgem como gerentes dessa redistribuição de benefícios, né, dados pela igreja, são também os próprios candidatos a cargos públicos. Segundo, a própria mídia. A mídia ela garante visibilidade não apenas à denominação religiosa, mas ela, inclusive, garante visibilidade aos candidatos que ela levanta. E a mídia, sustentada por esses agentes religiosos, militam em causa própria, e o que não nos deixa também ter muita esperança em relação aos seus fiéis, porque as notícias que são vinculadas surgem como aparência de verdade. E aí, por último, a questão política e institucional, que além de ser retroalimentada pela presença da mídia e pela prática da filantropia, ela abriga a religião na sua missão de se estender a outras posições institucionais com a finalidade de garantir um certo enraizamento maior nas instituições políticas. E esse quadro atual da Igreja Universal, no Rio de Janeiro, ajuda a expor exatamente esse ciclo. E qual o desdobramento disso para encerrar? Primeiro, não há mais dúvidas de que existe o interesse de se utilizar o mecanismo da religião, ou seja, a plataforma não apenas discursiva, mas também filantrópica, para se alçar voos ao poder político. Penúltimo lugar, o que ocorre nessa interface religião e política, ela expõe a fragilidade também que os partidos políticos de esquerda lidam com o discurso religioso e vão permitindo que narrativas extremamente mercadológicas, pela via da religião, ganhem o cenário político. E, por fim, expõe também a ausência do próprio Estado, que perde espaço para que as igrejas determinem, através da ajuda na carência e na demanda de determinados indivíduos, o que é bom para o sistema político. E aí é justamente o caso que levou Crivella a estar onde está. No Rio de Janeiro, o prefeito é o bispo, ou vice-versa, Crivella. Sobre Crivella veremos a seguir, antes ou durante, a Igreja Universal do Reino de Deus. O Ministério Público do Rio identificou movimentações atípicas da Igreja Universal. Em um ano, entre 2018 e 2019, 6 bilhões de reais. 6 bilhões. Bota atípica nisso. Segundo o Ministério Público, a Igreja Universal do Reino de Deus foi usada para lavar dinheiro de corrupção da Prefeitura do Rio de Janeiro.
Como se sabe, Crivella é sobrinho do bispo Edir Macedo da Igreja Universal do Reino de Deus. Na guerra entre poderes divinos, a TV Globo informou no Jornal Nacional do último sábado e no G1 desde então. O nome da operação que investiga esse anunciado propinoduto bilionário é QG da Propina, quartel-general da propina tocado pelos irmãos Rafael e Marcelo Alves. Em um único telefone foram encontradas 1.949 mensagens trocadas entre o prefeito Crivella e Rafael Alves. 1949. Bem, pode ser que seja só amor. O doleiro Sérgio Mizarri foi quem entregou o ouro numa delação premiada. Não que seja tão diferente Brasil afora, mas convenhamos que tem havido um certo exagero no Rio de Janeiro. O bispo-prefeito, ou vice-versa, Crivella, agora está atolado na investigação deste propinoduto. 5 ex-governadores do Rio já foram presos. Witzel está em processo de impeachment, quiçá o 6º em cana. E Cláudio Castro, por ora governador, já está na mira. É o 7º. Investigações sobre propina na assistência social. O Ministério Público Estadual informa: como ele é governador e tem foro privilegiado, quem tem que investigá-lo é o Ministério Público Federal. Cláudio Castro, tornado governador numa jogada em que os Bolsonaro cravam um aliado nos poderes do estado do Rio de Janeiro, assim como são aliados do bispo-prefeito ou vice-versa Crivella, alianças extremamente necessárias. Por exemplo, na revista Época desta semana, Juliana Dalpiva e 6 colegas de equipe acabam de informar aos distintos eleitores: funcionários fantasmas dos Bolsonaro receberam 29 milhões e 500 mil em salários. 29 milhões e 500 mil para fantasmas. Luiz Eduardo Soares é ex-secretário nacional de Segurança Pública e ex-coordenador estadual de Segurança, Justiça e Cidadania no Rio. O antropólogo Luiz Eduardo Soares nos desvenda algo desse Rio de Janeiro. Não se condecoram milicianos criminosos, assassinos e líderes do crime impunemente. A condecoração é uma espécie de sintoma da decadência do Rio de Janeiro, uma espécie de declaração pública de cumplicidade. Então nós temos o escritório do crime de Adriano, nós temos cheques, nós temos fluxos de idas e vindas, né, interações entre o mundo da política e o mundo do crime, pela mediação supostamente, digamos, higienizadora da polícia. Nós estamos diante do abismo, né, do risco do fascismo, isso tudo depois de tantas demonstrações públicas por elogios a torturadores, condecorações a policiais criminosos, de que se estabelecia e se alimentava uma verdadeira hidra, não é, um leviatã, esse monstrengo miliciano político que agora devora o Rio de Janeiro. Não resta nenhuma dúvida, nunca houve nenhum esforço por parte da família Bolsonaro de ocultar suas ligações com milicianos criminosos. Agora temos de enfrentar as consequências. E o novo secretário da Polícia Civil no Rio de Janeiro é o delegado Alan Turnovski, que foi chefe da Polícia Civil no governo de Cabral. Não o Pedro Álvares, o Sérgio. Alan, à época, caiu quando seu vice Carlos Alberto de Oliveira foi preso pela Polícia Federal. Então, Alan foi indiciado por vazar informação para um policial que estava sendo investigado numa operação. Alan não foi denunciado. Quem conhece profundamente esses meandros fluminenses informa: temos agora no Rio todo o poder de polícia nas mãos do bolsonarismo. Dito isso, creio não ser preciso explicar mais nada.
Qualquer dia desses, a estátua do Redentor erguerá as mãos em sinal de rendição. Quanto a essa cena final que agora veremos, bispos e bispas, pastores e pastoras certamente encontrarão passagens para explicar o que assistiremos aos seus fiéis e também, claro, para eleitores e simpatizantes. Quem não gosta de mulher, gosta de homem, é isso? Ah, mas é feio isso aí. Eu não gosto. Ó, tem que ser certinho, gente, pra vocês terem um futuro bem legal lá na frente. Eu, por exemplo, eu comecei cedo. Meus pais Você também. começou cedo? Como é que é? O que é? Eu e meus pais Começou começaram cedo? Como assim começou Eu comecei com 6 anos. Ah, começou. Com Não, 6 anos. eu comecei a minha carreira de repórter com 6 anos. E meus pais, com 13 anos, eles começaram a trabalhar.